Boa noite, pessoal! Muito bem-vindos a essa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre postura e autoestima. Muito bem-vindos aqui. Vou até beber um golinho d'água. Ótima noite, pessoal! Muito bem-vindos à live de hoje. Hoje vamos estar com a Grace, que é uma parceira de missão aqui do Instituto Romani. Vamos falar sobre o quanto o nosso corpo e a nossa autoestima estão ligados. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de postura e autoestima. Se você já se perguntou, por exemplo, olha que interessante isso. Você já parou para pensar que o simples fato de uma pessoa andar com a postura mais ereta pode ter total diferença na autoestima dela? É sobre isso que nós vamos falar hoje com a Grace, parceira de missão do Instituto, que deve estar entrando aqui daqui a pouquinho. E para entender um pouco mais, tem algumas pesquisas interessantes, por exemplo, uma pesquisadora chamada Amy Cuddy, que tem um TED Talk sobre o quanto a nossa fisiologia faz diferença nos nossos resultados, na nossa autoestima, o quanto isso pode impactar nos nossos resultados. E hoje quem vai falar mais sobre esse assunto aqui é uma parceira de missão do Instituto Romani, a Grace. Inclusive vou chamar ela aqui agora. Muito bem-vinda, ótima noite para você. Ótima noite, pessoal. O som tá chegando legal? Dá um ok aí, só para saber se o som tá chegando legal aqui na live, se tá ok para vocês, se tá fácil de ouvir, como que tá? Grace, muito bem-vinda. Olá! Tudo bem, Romani? Mestre? Tudo ótimo. O som tá chegando legal aí? O meu áudio tá Sim. bom? Tá Beleza. ótimo. A Grace, não conhece a Grace, ela é parceira de missão daqui do Instituto, ela é Master Trainer em Hipnose Transformacional também. Ela é uma pessoa incrível, aqui de pertinho de Patos de Minas. E agora, ela também é fisioterapeuta, então olha que legal. Juntar o trabalho da fisioterapia com o processo da hipnoterapia, junto também com o trabalho que você realiza na academia. Então você já tem uma experiência grande para falar sobre a nossa postura, pode fazer diferença nos nossos resultados. E Grace, para se apresentar um pouquinho, quem é a Grace? Se apresenta para o pessoal aqui te conhecer primeiramente. Bom, Romani, primeiro quero agradecer, né, a você ter me convidado. E antes de eu me apresentar, eu queria falar assim, o quanto você foi importante para mim na minha jornada, né? Depois que eu te conheci, mudou muita coisa, né? Então, quero te agradecer antes de começar. Mas eu sou fisioterapeuta, já tem mais de 27 anos, né? E trabalho aqui, eu tenho um consultório, tenho a clínica e trabalho com dor, basicamente com dor. Também trabalho na PAI, tanto daqui quanto do Carmo. E sempre assim, eu sempre busco trabalhar essa questão de postura e dor. É resolver dor. Minha missão de vida sempre foi essa, questão de dor. Resolver a dor do outro. Que legal, Grace. Parabéns. Somos parceiros nessa missão. Transformar pessoas para transformar um lugar melhor. E Grace, fala um pouquinho. Quais você acredita que são os problemas que você foi identificando que as pessoas tinham em relação a dores, que te chamou a atenção para essa área? Como que foi assim que você despertou e percebeu que tinha de ajuda? Às vezes o som não tá chegando aqui para mim direito. Opa, agora... Às vezes o som não tá chegando para mim. Deixa eu colocar aqui um fone, ver se melhora para você. Eu perguntei para você como que você chegou essa questão de começar a trabalhar com dores. Qual foi o seu porquê? Agora vê se tá melhor. Antes mesmo, quando eu estava fazendo, sempre quis fazer medicina, anteriormente ao meu curso físico. E só porque eu já tinha prestado vestibular, né, e tudo, e eu sempre queria nessa área da saúde. Mas aí um dia eu fiz uma visita num centro de reabilitação e terapia ocupacional, e ali eu conheci algumas pessoas deficientes, algumas pessoas que ficaram incapacitadas,
e que sentiam muita dor. E isso me marcou muito, porque eu pensei, eu posso fazer muito por essas pessoas, de forma a estar com elas, porque o médico, ele, por exemplo, ele vai medicar, ele vai fazer o diagnóstico, vai medicar, mas assim, ele não teria aquele toque. E nesses dias que eu passei nesse centro, então a gente teve muito contato com as pessoas. E aí, desse dia em diante, eu resolvi fazer a fisioterapia e me apaixonei. Cada dia mais eu me apaixono pela fisioterapia. E aí eu resolvi, né, até essa missão de querer sanar a dor do outro. Principalmente porque eu acho assim que quando é uma dor física, né, é assim um pouco mais fácil de estar lidando. Então, esse é o meu relacionamento com a dor. Coisa que eu mais gosto é, por exemplo, chega uma pessoa e fala assim, nossa, o pessoal aqui muitas vezes chama de tia Grace, né? E tal, ou então, ó, Grace, eu vim aqui porque eu tô precisando, que eu tô sentindo muita dor. É dor no meu pescoço, é dor na minha coluna, eu nem sei onde tá a dor. Às vezes, eu tô sentindo muita dor, eu acho que é no meu peito. Tenho medo, às vezes, de ser coluna, mas não sei o que que é. Então, para mim, é uma felicidade muito grande quando eu consigo fazer um diagnóstico e aliviar a dor daquela pessoa, né? Então, essa que é a minha história, assim, com dor, sabe? Que legal. E me fala um pouquinho, você falou assim, um pouco dessa história em relação ao porquê você começar a trabalhar com a dor. E me fala agora, o que te motiva a acordar de manhã, por que você continua nesse projeto, mesmo quando você já poderia ter desistido? O que te faz assim, caramba, eu amo fazer isso daqui? O porquê que A o busca do domínio e sua conhecimento, postura Romano. existe? Hã? Por que que o domínio e sua postura existe? Ah, sim. Eu tenho uma busca incessante por conhecimento, né? Às vezes, assim, às vezes as pessoas pensam assim, Grace, mas por que você está ainda procurando isso? Você tem que aposentar. Se aposenta, pronto, né? E você tem que passar essa vontade que você tem de estar sempre aprendendo alguma coisa, né, e tal. E o domínio de sua postura, ele existe por causa disso. Por quê? Para eu dominar alguma coisa, eu preciso ter um conhecimento, eu preciso saber as bases, os princípios, eu preciso entender muito bem, né? E quando se fala de postura, falar mais para frente, principalmente que a postura, ela não é só a postura fisiológica, a postura mesmo osteopática, né? Mas é uma postura frente à vida. Então, para eu dominar a minha postura, eu preciso me conhecer. Eu preciso me conhecer e eu preciso conhecer o que que faz com que essa postura possa mudar. E Grace, me fala um pouquinho, como que você acredita que o trabalho emocional, por exemplo, com as técnicas de hipnose transformacional, ajudam nesse processo de controle de dor, nesse domine sua postura, para, como você falou, não só a postura fisiológica, mas a postura diante da vida, né? Então, Romane, eu descobri nesse tempo todo que eu trabalho com reeducação da postura, reeducação postural. Eu amo trabalhar com postura, principalmente coluna. E eu descobri que quando eu estou reeducando a pessoa posturalmente, eu estou também fazendo com que ela mude a sua maneira de olhar a vida, né? E se não há essa transformação, a pessoa não muda a postura. É tão interessante que, por exemplo, se ela continua, se ela chega com uma depressão, digamos, uma tristeza, né? Então ela está naquela, não adianta, eu vou até diminuir um pouco a dor, né? Mas essa dor vai ser recorrente, ela vai voltar, mas enquanto ela não muda a sua maneira de pensar, a sua mente como um todo, então a postura dela vai continuar da mesma forma e ela vai continuar sentindo as mesmas dores. Então, enquanto ela não muda a sua mente, a hipnose faz isso. Parece que ela destrava na mente da pessoa, né? Ela dá um clique na pessoa, dá um insight, a pessoa começa a pensar de outra forma, começa a enxergar de outra forma, clareia, né, o caminho da pessoa e ela consegue melhorar a sua postura.
Você tem alguma história de alguém, talvez, que você ajudou a aliviar a dor usando alguma técnica de hipnose? Sim, tem sim. Você pode compartilhar com a gente aqui? Ele deve estar até aqui, eu nem estou olhando as pessoal aqui. Eu já ajudei várias pessoas, mas uma das pessoas que eu já ajudei, assim, muito próxima a mim, foi com a hipnose transformacional. Pessoa, porque todo mundo tem aquela ideia de que tem que entrar num transe profundo, né? Então, essa pessoa chegou para mim, eu estou com esse problema, mas eu não quero entrar em transe, eu tenho medo, né? Então, eu falei assim, não, mas você não precisa entrar em transe profundo, né? Você vai mudar a sua atitude, a partir da nossa comunicação aqui, você vai mudar a sua realidade. E aí a gente começou a conversar, eu fazia um trabalho de postura com essa pessoa, e a gente começou a mudar, e ela simplesmente, uma conversa, assim, algo assim que eu fui colocando para a pessoa, e ela mudou totalmente a maneira de ser e de ver as coisas. Inclusive, hoje sempre ela volta para estar conversando assim comigo, fazendo os atendimentos, sabe? Sempre ela está me pedindo alguma coisa, né? E isso, assim, não foi só essa pessoa. Eu tenho alguns outros casos também, assim, de pessoas que eu usei a hipnose transformacional e deu muito certo. E me fala um pouquinho, por que você acredita que as técnicas da hipnose transformacional ajudam tanto a lidar com a dor, na sua opinião? Ajuda a lidar com a dor porque busca a causa, Romane, aquilo que está por trás, né? Destrava a pessoa. Às vezes por exemplo, ela tá com uma cifose, né? Quem é fisioterapeuta vai saber aí, quando os ombros estão muito para frente, né? Aquela postura assim desleixada para frente, ela só mantém só a cabeça. Então a pessoa está carregando muito peso, né? O que quando eu estudei isso há 20 anos atrás, então quando a gente via a questão da postura, quando o paciente chegava no meu consultório, eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que trabalhar com ele e já sabia um pouco do que ele estava carregando. Quando ele chegava já com uma cifose, eu já sabia que não era só estrutural, mas também ele estava carregando algum peso, que, por exemplo, poderia ser algo que ele não tinha perdoado, ou então uma sobrecarga emocional, ou então a gente falava muito assim, parece que eu estou vendo o marido, né, em cima da pessoa, tipo assim, nas costas da pessoa. Não é só o marido, né? Qualquer outro problema que existisse. Então a pessoa estava ali carregando na sua postura aquele problema que ela estava, né? Então eu vejo assim que a hipnose transformacional, ela casa muito bem com essa questão de postura e de atitude, porque a pessoa consegue mudar a sua realidade através de uma simples técnica, ou então de uma simples mudar a comunicação, mudar a sua postura, ela já muda totalmente a sua realidade, consegue ter uma vida diferente, né? Obrigado por compartilhar, Grace. E para exemplificar isso aqui, pessoal... Eu aprendi com você, viu, Romane? Somos parceiros de missão. E o melhor de tudo é que o Romano não consegue ajudar o mundo inteiro sozinho. Eu preciso da Grace, Pois é. das outras pessoas que estão aqui. E uma coisa legal sobre isso que você falou, Grace, eu me lembrei de alguns casos, por exemplo, às vezes chega uma pessoa que fala, não, eu estou com artrite, eu estou com uma fibromialgia, eu estou com alguma outra coisa. E quando você vai olhando a fundo, você percebe que tem alguma questão emocional que está sustentando boa parte daquilo. Às vezes até totalmente aquele sintoma. Uhum. Tem alguns casos interessantes, por exemplo, às vezes uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, ela sofre algum trauma na infância, para entender, exemplificar, para quem não conhece os processos, as técnicas possíveis com a hipnose, às vezes a pessoa sofreu algum trauma na infância e aquele trauma começa a ser somatizado. O que é somatização? Para entender o seguinte, quem aqui que está assistindo essa live já sentiu alguma dor de cabeça porque estava estressado em algum momento da vida? Acredito que praticamente todo mundo. Quem já sentiu, fala eu. Só para saber aqui.
Quem já sentiu dor de cabeça em algum momento que você ficou estressado ou você estava desgastado, aconteceu alguma coisa ali, talvez aconteceu algo com seus filhos, alguma coisa com seus pais, alguma coisa com alguém importante para você? Quem já sentiu dor de cabeça por causa de algo que estava acontecendo naquele momento, você estava ansioso ou estressado e você já sentiu algum tipo de dor de cabeça? Se isso já aconteceu com você, isso é o processo chamado de somatização. O que é a somatização? Coisas que estão acontecendo emocionais começam a somar e, de repente, vai se tornar algo físico também, como a dor de cabeça. E da mesma forma, isso pode se transformar em alguns outros tipos de até mesmo de doenças, como, por exemplo, a fibromialgia, como, por exemplo, outros tipos. Tem N possibilidades. E quando se trabalha a questão emocional, percebe, você pode fazer uma pessoa que tem dor de cabeça, uma enxaqueca, de repente o tratamento da enxaqueca é uma coisa muito mais emocional do que só ficar tomando medicamento. Não que os medicamentos não sejam importantes, só que mais importante ainda é trabalhar essa questão da causa, como a Grace falou aqui. É a questão, por exemplo, teve gente que falou, olha, já senti falta de ar, já senti dor de cabeça, assim por diante. Percebe? Isso são somatizações de coisas que aconteceram talvez na sua história e que agora estão somatizando. E essas coisas, às vezes, são invisíveis. Como se aquilo não é como se fosse assim, parece que isso não tem nada a ver. E no fundo tem. Pode ser que essa dor, pode ser que, vamos dar um exemplo, pode ser que uma pessoa perdeu um ente querido na infância, talvez perdeu a mãe muito cedo e sentiu uma dor muito forte e se acostumou e ficou com medo de ser tocada. E de repente o simples toque de alguém pode causar dor porque aquilo foi uma somatização. O corpo dela entendeu que ela entendeu como é sentir uma dor forte. Pode ser que ao ressignificar a perda da mãe ou a perda do pai ou alguma questão, pode ser que essa pessoa se livre dos sintomas daquelas dores também. Exatamente. E tem vários outros exemplos. Romane, e assim, é bom a gente lembrar também aquela questão de... Porque o cérebro, a mente e o corpo é um sistema só, né? Todas elas separam, né? Tá entendendo? Você deu uma cortadinha. Fala de novo. Deu uma cortadinha. Pode falar mais uma vez essa parte. Assim, que as pessoas às vezes têm a mania de separar a mente do corpo, e é um sistema só. Até porque o nosso cérebro, a medula, né? E a própria nossa coluna é uma continuação do nosso cérebro. Quer dizer, é um sistema só. Não tem como eu estar sentindo alguma coisa e isso não ter uma consequência no meu corpo e na coluna. Isso, o meu corpo é o que eu estou vendo. Então, quer dizer, o que você está aí, eu estou vendo a sua postura. Eu conheço a sua postura. Eu não posso, às vezes, saber como está o seu pensamento aí no momento, mas eu já sei muito de você só por olhando pela sua postura. Então, até tem uma pessoa perguntando aqui se é possível fazer a hipnose sem a pessoa saber que está sendo hipnotizada, né? É o que você sempre fala para nós, né, Romane? A gente está em hipnose o tempo todo. Né? A gente está em hipnose o tempo todo. Não tem como você falar assim, eu não estou. A gente só muda o estado, né? Isso. O trabalho do hipnotista é levar a pessoa para um estado diferente de hipnose que ela está vivendo, no conceito da hipnose transformacional. Então, na verdade, nós já vivemos em estado de hipnose. Que é um exemplo de hipnotizar uma pessoa sem ela saber que ela está sendo hipnotizada, foi o exemplo, talvez, a menina que perdeu a mãe muito nova, e de repente ela entrou num estado de hipnose sem saber que estava sendo hipnotizada. Ou um exemplo quando uma pessoa bate um carro e cria o medo de dirigir sem saber que ela estava sendo hipnotizada com aquela experiência. Então, da mesma forma, ou por exemplo, quando alguém... Quem é que tem filhos? Quem tem filhos aí, levanta a mão. Quem tem filhos? Talvez no nascimento dos seus filhos, você foi hipnotizado a enxergar o mundo de forma diferente, sem saber que você estava sendo hipnotizado. Então, na maioria das vezes, o processo de hipnose acontece até sem a pessoa saber que ela está sendo hipnotizada. O trabalho do hipnotista é conduzir a pessoa para um novo estado, mais assertivo para a própria vida dela. Eu achei muito legal isso que você falou, Grace. Como que o nosso corpo e a nossa mente é realmente um só sistema. Isso aí é totalmente ligado. E você pode dar algumas dicas para o pessoal, falar um pouco mais
sobre essa questão de mente e corpo, ser um só sistema e algumas dicas para cuidar melhor, seja da mente, seja do corpo. Você pode compartilhar com a gente aqui, Grace? Ó, às vezes as pessoas pensam assim, se eu melhorar, qual que seria a minha postura ideal? Né? Digamos assim, fala assim, não, eu quero ter uma postura igual a de fulano, né? Porque eu acho que ele está assim, aparentemente está melhor. Mas não existe isso, não existe aquela postura ideal, não existe. Existe a sua postura, né? A sua postura é a postura que você vai ficar bem, que você vai se sentir bem e sem gastar tanta energia. Aí é só a gente fazer um paralelo para a nossa vida emocional também. Como é que a gente fica equilibrado emocionalmente? É quando você se sente bem e não precisa um gasto de energia tão grande. Né? Então, o que eu sempre digo para as pessoas, assim, uma dica, né, é enfrentar os seus problemas, né? Às vezes você está com os ombros para baixo, você está com a cabeça para baixo. Então, a primeira dica, enfrentar os problemas. Enfrentar os problemas significa você abrir o seu peito, colocar seus ombros na horizontal, olhar o horizonte mais levantado, olhar as pessoas no mesmo nível, né? Significa isso. Então, sempre significa desse jeito. Quando você já pensa em fazer isso, você já mudou algo dentro de você. Você pensa, eu não vou mais ficar olhando para baixo. Eu não vou ficar, porque se eu olho para baixo, é porque eu estou carregando algum peso. Então, eu vou olhar e vou me desprender daquilo que está atrás. Uma dica é essa, é sempre manter o seu olhar sempre no horizonte, não deixar que nada, nenhum problema venha fazer com que você fique sempre olhando para baixo. E a outra coisa, assim, que eu acho muito importante é sobre... Antes de falar sobre esse ponto, só para deixar claro quanto isso que você falou é importante para as pessoas, imagina isso, pessoal, você viu isso que a Grace falou? O olhar numa postura sem ficar olhando demais para baixo o tempo todo. Não é que você não possa olhar para baixo, mas você não precisa ficar a maior parte do seu tempo olhando para baixo, que é como se você estivesse carregando um peso nas suas costas. E olha, pensa na sua vida. Quando você está bem emocionalmente, quando você vai... Imagina um dia que você estava muito feliz. A sua postura era uma postura onde você ficava olhando para baixo ou uma postura onde você tinha o olhar mais para o horizonte, mais para o alto, mais com uma conexão onde você se sentia bem? Ou agora pensa um momento onde você estava mal, você estava deprimido, tinha acontecido alguma coisa. Como que fica a sua fisiologia? Você olha mais com um olhar para o horizonte, com a postura mais de confiança, o peito mais aberto, ou você deixa os ombros caírem e começa a olhar para baixo? Então percebe que o nosso corpo acaba sendo um condutor do nosso estado emocional. Então isso faz toda a diferença. Entender isso aqui que a Grace falou é de extrema importância. E você ia falar do segundo ponto, Grace? Pode compartilhar. Isso. O segundo ponto é a questão da respiração. Eu sempre bato nessa tecla, todo mundo que me conhece e faz atendimento, é a respiração. A respiração correta, a respiração profunda, é o melhor que nós temos. Só o fato da gente respirar, nós já entramos em outro estado, não é? É em outro estado. Então, quando você respira, o seu diafragma se alonga. Então, quer dizer, infinitas possibilidades acontecem na sua respiração. Quando você inspira e respira, é como se toda a outra realidade que tivesse à sua volta sumisse e você ficasse ali no presente. Ali, aquele presente é o momento da sua respiração. Então, muitas pessoas vivem com ansiedade, né? Vivem uma vida muito agitada. Então, não tem tempo. Às vezes, elas estão respirando só, tipo, do peito, assim, para cima, né? E aí, no decorrer do dia, ela dá aquele suspiro. A maioria das vezes, as pessoas fazem isso, né? Então, é um momento, sempre falo isso, para a pessoa parar em algum lugar, qualquer lugar que ela tiver, e respirar, fazer uma ação profunda e uma expiração também profunda, para ela sentir que ela tá ali, porque senão é como se ela tivesse parecendo uma coisa, uma roda, algo assim que ela não tem controle. É claro que muitas coisas nós não temos controle, mas, por exemplo, nós temos que estar presente no nosso aqui e agora, porque os outros, o passado e o futuro não existem. Então, quer dizer, a sua respiração te mostra que você está
no aqui, no agora e vivendo. Então, é algo muito importante que a gente tem que se preocupar com a nossa respiração. É o segundo ponto. Quer comentar? Deixa eu comentar esse ponto aqui, então. Muito bom, obrigado por compartilhar, Grace. E esse ponto aqui, pessoal, para pensar sobre isso. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Quanto tempo um ser humano fica sem respirar? Você vai ver questão de minutos, se você não respira, você está falecendo. Então, o quanto cuidar da nossa respiração faz diferença. Quem trabalha, por exemplo, atletas, percebem que o principal processo que eles devem aprender é o processo de aprender a respirar para poder conseguir controlar o fôlego ali. Por exemplo, eu lembro, teve uma época que eu treinava artes marciais. E eu percebi que quando eu estava treinando, a principal coisa que eu estava aprendendo era respirar de forma a não me sentir cansado quando eu estava treinando. Então isso me permitia treinar mais, enquanto tinha pessoa que às vezes estava começando, e eu posso falar de mim, quando eu estava começando a treinar também, eu não sabia respirar, em 2 minutos eu estava cansado. Então a respiração faz toda a diferença. Quem pratica qualquer tipo de atividade física, e se você prestar atenção nisso, você vai ver que uma das coisas que faz mais diferença não é nem só a questão física sua, mas a sua respiração. Quando você aprende a respirar de uma maneira mais de alguma forma assim, mais congruente com aquilo que você está fazendo, fica muito poderoso para conseguir mudar o seu estado emocional, para conseguir lidar melhor com o que está acontecendo. Por exemplo, imagina, vou dar um exemplo aqui prático que eu vivi. Eu treinei também arte marcial, eu treinei jiu-jitsu um certo tempo. Jiu-jitsu era no chão. Eu estava acostumado a treinar em pé. Quando eu ia para o chão, eu cansava 10 vezes mais rápido. Por quê? Porque eu não sabia respirar no chão. Eu respirava tudo errado. Aí, em pouco tempo que a pessoa fazia alguma coisa, eu já estava cansado. E o processo que eu fui aprendendo foi o processo de respirar, que me permitiu melhorar ali. Estou falando de esportes, mas isso vale para a nossa vida. Seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia. Você tirar ali que seja 1 minuto para cuidar da sua respiração, fazer a respiração diafragmática, que é aquela que os bebês fazem naturalmente, de respirar também utilizando a barriga. Não deu para ver minha barriga aqui, mas movimentei minha barriga. Você não tem não, Romano, você não tem. e respirar, até os smartwatches hoje em dia, de vez em quando lembram a gente, ó, respira aí por 1 minuto. Isso faz toda a diferença. Obrigado por compartilhar, Grace. E você ia falar mais um ponto aqui. Romano, é igual, por exemplo, a respiração. O diafragma nosso, ele é assim. Então, quando você respira, ele faz assim, né? Inspira e expira. Inspira e expira. Agora imagine uma pessoa que não faz uma inspiração profunda. Ela fica aqui. E ela faz só isso, ó. Entendeu? Então, nem o cérebro é oxigenado da maneira correta. Nem os seus órgãos não são oxigenados da maneira correta. Aí por isso que tanta pessoa fica assim, chega pra assim, Grace, eu tô com dormência nas mãos, eu tô com dormência nos meus pés, eu tô com dormência até nas minhas costelas. Né? Então tudo isso é algo assim que a gente tem que incorporar para a nossa vida, porque uma simples coisa assim é super importante para a gente mudar. Uma outra dica que eu dou, Romano, é sobre a questão ergonômica, de onde você se assenta, onde você dorme, né? É super importante isso, porque aí às vezes as pessoas falam assim, porque o celular está dando dor nas pessoas, está causando dor, tá causando dor na cervical, que é essa parte do pescoço, porque a pessoa fica muito assim. Não é a posição, não é o celular, mas é o tempo que você fica naquela mesma postura. Por quê? A nossa coluna ela foi feita para movimento. Ela não foi feita para ficar estática. Nossa coluna ela torce, ela flexiona, ela estende, ela lateraliza. Então é para isso. Quanto mais movimento, menos dor. E aí às vezes tem uma questão de um paralelo, sabe? Deu uma paradinha aí, parece. Deu uma paradinha, mas... Entendeu aí, Romano? Aqui chegou o seu áudio. Então, quanto mais movimento... O vídeo que deu uma travada, mas o áudio... Tá. Quanto mais movimento, menos dor. Então, se a pessoa pensa assim, eu tenho uma dor, eu tenho que ficar paradinha, né? Eu tenho que me deitar. Tá certo, na fase aguda, quando a pessoa tá mais, o movimento, ele traz
vida, ele traz oxigenação. Aí a pessoa vai, a cadeira que ela se assenta o dia todo, às vezes está no consultório, ou é uma costureira, é uma cadeira totalmente errada. É importantíssimo isso. Às vezes, uma pequena mudança na altura da sua cadeira, no seu encosto da sua cadeira, no seu travesseiro, né? Na forma como você deita, ajuda muito na questão das suas dores. Né? Então, tudo isso tem que ser visto. Por quê? Eu tive uma paciente, simples fato de mudar o modo dela dormir. Por quê? Ela dormia de lado, o travesseiro dela era até bom, assim, normal para ela dormir da altura do ombro, só porque ela, quando ela ficava de lado, ela torcia, ela ficava com um joelho mais embaixo, outro mais em cima. O simples fato de colocar uma almofada no meio dos joelhos ajudou muito, porque ela já estava sentindo muita dor no quadril. Então, isso é uma coisa mínima, né? Então, por isso que sempre quando a gente vai falar de postura, a gente tem que ter em mente a questão da educação, reeducar. É tipo formar um hábito, né? Você, tem uma cadeira muito baixa, por que eu vou sentar naquela cadeira baixa ali? Vou ficar lá 5, 6, 7 horas, melhor ficar em pé. Né? Por que eu vou ficar, por exemplo, vou trabalhar num lugar que eu não fico confortável? Isso aí, às vezes a pessoa vai para o serviço, ela tem que exigir, muitas vezes, né? Porque às vezes você não tem como ter aquilo, ela precisa exigir, porque ela está cuidando de si mesma. E uma outra coisa, Romane, que é assim, que uma dica que eu dou é não carregar carga. Essa carga, eu falo sempre, nossa coluna suporta 5 quilos. 5. Então, imagina quanto peso a gente carrega, né? E também a parte emocional. Se você carrega mais do que você pode ter certeza que essa carga, ela vai te trazer consequência no seu físico, né? Na sua coluna, na sua circulação, em tudo, não vai te deixar equilibrado. Sempre o nosso corpo ele tem que ter equilíbrio para ele funcionar. Se ele estiver desequilibrado, infelizmente, vai acontecer um desvio postural, né? Vai acontecer, às vezes, a pessoa sentir uma dor que se torna crônica. Então, sempre a pessoa tem que buscar o equilíbrio. Se ela tem uma carga que ela carrega, tanto emocionalmente quanto física, ela tem que deixar aquilo, porque ela não suporta. A pessoa não suporta durante a vida ficar carregando coisas acima do limite que ela poderia carregar. Que legal, Grace. Muito obrigado por compartilhar. E até aqui, isso que você falou, tem a ver também com a pergunta do Léo, que ele perguntou assim, Romane, como pode ajudar alguém que tem fibromialgia? Para entender, Léo, você vai trabalhar principalmente o sentimento. Você, por incrível que pareça, você não precisa falar a mesma lógica para fibromialgia ou para depressão ou para ansiedade. É interessante, apesar de ser questões diferentes, mas todas têm um sentimento que estão sustentando. Você vai trabalhar a somatização, que é aquela carga emocional que a pessoa está carregando. Bem isso. Exatamente. Que a Grace falou aqui, por exemplo, você pode dar um exemplo de alguma pessoa que você ajudou, que seja o emocional e, consequentemente, ela melhorou a questão das dores? Algum exemplo de história assim que você citar, talvez mesmo sem citar o nome, de algum exemplo ou de possibilidade de técnica, como seria para ajudar uma pessoa emocionalmente e, consequentemente, isso refletir nas dores físicas, como a gente já conversou aqui. Por exemplo, Romane, sabe aquela técnica da purificação do sentimento? Aquela técnica de hipnose, né? Então, aquela técnica, eu já tive um caso aqui de uma paciente que sentia uma dor nas costas, principalmente nessa região, em que ela sentia o tempo todo. Ela não tinha melhora. E o trabalho dela era cabeleireira e tudo. E para ela precisava muito usar essa parte, né? É claro que, por exemplo,
aliado tudo isso aí, ela foi fazendo depois as outras coisas. Mas uma coisa que ela, assim, e ela sofria essa dor há muito tempo. Os cotovelos doía, o pescoço doía, as costas doía, até as pernas doía, sabe? Ela tinha um diagnóstico, tudo, mas não era fibromialgia, mas ela começou a sentir essa dor, assim, incessante. Aí ela me procurou como fisioterapeuta, né? Então, eu vi, sabe, que ela estava carregando muita coisa. Então, aí eu já passei e falei assim, olha, eu tô vendo que o seu, na própria anamnese, na própria avaliação, eu já notei que o problema dela não era só físico, porque ela já começou a me contar que estava passando isso, que estava passando aquilo. Então, só com aquela técnica lá de purificação do sentimento, ela já saiu e falou assim, Grace, é a coisa mais engraçada, mas eu não estou sentindo aquela dor insuportável que eu estava assim nas minhas costas. É claro que fica, por exemplo, a pessoa precisa de continuar fazendo o exercício porque ela precisa de alongar, né? Ela precisa se manter sempre ativa porque é um movimento que traz uma coisa. Mas aquela causa, aquela primeira coisa, e era o perdão, Romão. Era o perdão. Então, quer dizer, ela que trazia algo na vida dela, que estava gerando aquela dor e estava fazendo com que ela desistisse até de trabalhar, sabe? Desistisse até de trabalhar. Então, ela tirou aquilo ali, entendeu, porque o mais importante é a pessoa entender, né? O que é que está acontecendo. Ela entendeu que era realmente aquilo, purificou, né? E depois daquele dia, ela nunca mais sentiu aquela dor terrível, assim, crônica, direi. Foi muito bom. Olha que legal, parabéns, Grace. Pessoal, dá uma salva de palmas para a Grace, que está ajudando outras pessoas aqui. Deixa as palminhas para ela. E olha que interessante, aqui como o Léo falou, em questão, a mesma lógica é para a fibromialgia, a mesma lógica serviria também para o tratamento, às vezes, de uma depressão ou de uma fobia. Quando você trabalha a questão emocional por trás, você vai ver que, consequentemente, o resultado começa a mudar. Eu não preciso, é interessante, quando eu trabalho, por exemplo, com as técnicas de hipnose transformacional, vamos supor que, ou o meu exemplo, eu não sou fisioterapeuta, então a Grace tem muito mais conhecimento na área de fisioterapia do que eu. Só que mesmo assim, eu posso ajudar alguém a lidar com as dores trabalhando a parte emocional. E se for necessário, eu posso até indicar o fisioterapeuta para ela continuar o acompanhamento do trabalho. Então, a hipnose, ela trabalha com a mentalidade, com as questões emocionais. E que muitas vezes refletem nas dores também. E várias outras coisas. Teve uma pessoa que perguntou também sobre a ruminação emocional também são capazes de causar somatização. Essa ruminação emocional é exatamente o que significa a somatização. A somatização é aquilo que você não resolveu exatamente e aí de repente isso vai somatizando na sua vida. Algumas a gente sabe, outras a gente nem percebeu, nem tomou consciência que aquilo que está causando todo esse peso. E Grace, para conhecer um pouco mais da sua história, me fala um pouquinho sobre 3 ou habilidades, ou características, ou crenças que a Grace tem. Quando eu falo crenças, gente, não é no sentido religioso, é crenças no sentido de coisas que ela acredita. Coisas que a Grace tem na mentalidade dela, que fazem a Grace ser a Grace. Que tem, assim, ajudado você estar onde você está hoje. Ter, por exemplo, eu sei que você faz parte também da academia, faz parte como fisioterapeuta, com trabalho de hipnose transformacional também. Juntar tudo isso, criar domine a sua postura, a sua mentalidade. Coisas que a Grace acredita ou habilidades que ela tem. Se fosse para você citar 3 que ajudaram a Grace a ser quem ela é hoje, quais 3 coisas que você poderia citar? Vou falar 3. Coragem, né? Coragem. A gente tem que ter coragem para mudar e andar adiante, sabe? É uma coisa assim, que se você quer alguma coisa, você tem que ter coragem para romper. É melhor, é aquela questão assim, você tem que falar mais não do que sim. Você fala não para certas coisas e falar sim para aquilo que você quer. Então, você tem que ter coragem, né? Coragem em buscar, mesmo que as pessoas às vezes falam assim, Grace, mas pra que isso? Que besteira, que não sei o quê, isso não é para você, que não sei o quê, mas coragem de falar assim, não, uma coisa que eu acredito, eu tenho que buscar.
né? Uma coragem de ser você mesmo, na verdade. Por que eu não vou ser eu mesmo? O que eu vou ganhar em não ser eu mesmo, né? Então eu tenho que ter coragem de ser eu mesmo. E a outra é a questão da perseverança, Romane. Isso eu aprendi muito aí quando eu fiz o curso de hipnose, né? É você fazer colocar uma meta e perseverar até o final, né? E outro ponto é começar. Mesmo sem saber nada, nós nunca estamos prontos, nós nunca vamos estar. Então, quer dizer, mesmo às vezes eu não sabendo muita coisa e ainda tendo que me aprimorar, a gente tem que começar. Porque se a gente não começar, ninguém vai começar por nós, né? Então, é esses três. É a coragem, perseverança e a iniciativa, né? Que legal, Grace. E olha que interessante. Isso que ela falou de coragem, perseverança, iniciativa, são coisas, olha, isso tudo é coisa que você pode fazer e não tem custo para você. Então não se trata de questão de dinheiro, se trata de questão do que você está fazendo ou não está fazendo. E aqui em paralelo, ó, ela falou coragem. Coragem, você pode ter certeza que a Grace teve que ter vários pontos da vida dela que ela mostrou coragem. Seja, por exemplo, para quando ela falou, nossa, eu vou trabalhar aqui com a questão das dores e no início, pode ser que ela não sabia tudo que ela precisou de iniciativa para começar e fazer o suficiente. Depois ela foi aprimorando. Ali também a persistência, para que aos poucos fosse crescendo e se desenvolvendo e aprendendo. Porque ninguém nasce pronto, é aquela ideia, né? Se eu já tivesse pronto, eu não teria aprendido a andar. E a pessoa que acha que está pronta é aquela pessoa que não tem o que fazer na Terra, né? Porque imagina, quando fala, não, eu sou assim... Olha, quando uma pessoa fala isso, essa pessoa está imatura, mentalmente falando, quando a pessoa fala que eu sou assim e ninguém me muda, porque eu sou assim mesmo. Porque a pessoa está dizendo que ela vai morrer desse jeito, ela está dizendo que ela não pode aprender nada. É como... Deus me livre. Você já pensou, se no dia que você nasceu, você falasse, eu sou assim mesmo e ninguém vai me mudar? Você teria passado por 300 milhões de vezes mais dificuldade na sua vida. Você não teria nem aprendido a andar, nem aprendido a falar. Você precisou aprender coisas novas no meio do caminho. No meio do caminho você vai mudar, isso é maravilhoso. E ali, por isso, é importante a iniciativa para começar antes de estar pronto. É importante ter persistência para cada dia estar melhor. E é importante ter coragem, porque sem coragem... Quantas ideias? Quem aqui, eu tenho certeza, já teve uma ideia e falou, nossa, se eu tivesse feito isso lá atrás... E a ideia não vale nada se você não colocar ela em prática. Então é importante ter coragem para começar a fazer. E Grace, queria te parabenizar por isso aqui. E falar para o pessoal aqui, ó, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, como que faz para conhecer mais sobre o trabalho da Grace? Eu tenho no Instagram, Domine Sua Postura. Estou aqui na academia, né? Agora nós estamos fechados, né, Romane? Esses dias de quarentena, a gente está se reinventando. Tá bom para a gente aprender, né? A gente está fazendo alguns atendimentos online, fazendo também uns atendimentos de emergência, né? Mais de urgência. Então, é assim que vocês vão me achar, né? Que legal, Grace. E, Grace, deixar para o pessoal aqui, para entender assim, essa importância de corpo e mente como um só sistema, ou alguma mensagem que você queira deixar para o pessoal. Bom, a mensagem que eu quero deixar é que se você sonha, você tem que realizar. Isso é uma frase que eu ouvi esses dias agora e que eu guardei para mim. Se você tem um sonho, você tem a obrigação de realizar esse sonho. Quer dizer, se você quer alguma coisa, se você quer mudar a sua postura, se você quer melhorar a sua vida, se você quer mudar a sua realidade, e você tem esse sonho, você tem que ter a coragem de lutar por ele. E continuar fazendo, mesmo se as pessoas te critiquem. Quanto mais a pessoa é criticada, Romane, eu acho assim, quanto mais as pessoas criticam, mais eu acho que a pessoa tem que estar no caminho certo. Porque se você não estivesse fazendo nada, ninguém estava te criticando, né? Mas se você está fazendo algo e que está chamando a atenção das pessoas ao ponto delas te criticar, é porque realmente
você está seguindo aquele objetivo que você tem. Então, é isso que eu deixo, sabe, para as pessoas. Que legal, Grace. Obrigado, parabéns. Uma coisa legal que você falou também dessa frase, dessa ideia aí, é aquela questão, né? Ninguém precisa jogar pedras em frutos que dá para você pegar com a mão. Então, se você está mais no topo da árvore, é óbvio que as pessoas vão falar alguma coisa de você mesmo e vão falar, nossa, será? E será? Por exemplo, você pode ter certeza, a Grace talvez está fazendo um trabalho diferente na área de fisioterapia, e tem gente que vai olhar e falar, não, mas esse negócio que ela está fazendo é esquisito. Bobeira, né? Que bobeira, e por aí vai. Só que se ela continua fazendo, aos poucos, sabe o que essas outras pessoas estão falando que bobeira agora? Daqui passa, quem sabe 1 ano, quem sabe 2, quem sabe 3 anos, essa mesma pessoa pode olhar e falar, isso é maluco. A mesma pessoa olhar e falar assim, eu sabia que ali ia dar certo. Eu sempre soube que ali ia dar certo com as coisas dela. E isso acontece, e talvez muitos de nós já tenham nos ouvido. No início, a pessoa vai te chamar de louco. Aí ela vai querer te convencer de toda forma, às vezes falando mal de você, falando para você parar de fazer aquilo, porque não está congruente com o que a pessoa acredita. E tudo bem, porque ela não viu o que você viu. O sonho não é dela, é seu. E naquele momento talvez ela não tenha visto o que você viu, só que você continua fazendo. Aí ela vê, não dá para chamar ele de louco. Não dá para, eu tô vendo, o negócio está funcionando, está dando algum resultado. Aos poucos, deixa eu ver se falar mal, vamos ver se ela para de fazer. E ela continua fazendo. De repente você para de falar. Aí passa 1 ano, 2, 3, de repente fala assim, nossa, eu sempre soube que essa pessoa ia dar certo. Então, começa a apoiar as pessoas que você acredita agora, não espera passar 1 ano, 2, 3. E principalmente através do exemplo. Quem, por exemplo, conhecer alguém que deseja lidar melhor com dores, ou está sentindo dores, por exemplo, você pode indicar o trabalho da Grace, que é uma ótima profissional. Se você conhece alguém que precisa ressignificar essa questão de dores, a Grace pode ajudar essa pessoa. Não precisa ficar carregando essas dores por anos e mais anos. Mesmo. E pode ficar livre rapidamente, né, Romane? Você mesmo sabe como que é rápido. É fantástico o que é possível de fazer. É fantástico o que é possível de fazer. E aqui, ó, teve uma pessoa que perguntou aqui também, deixa eu ver aqui, ela perguntou como que eu comecei na hipnose, como a Grace, Grace, como que foi? Primeiro eu vou perguntar para você, como que foi para você, o que te despertou interesse na hipnose? Por que você decidiu dar um voto de confiança e aprender e investir no seu desenvolvimento, aprender as técnicas de hipnose, utilizar? Como que foi no início ali? Eu sempre pensei a questão, eu sempre fiquei assim, quando a gente está com a experiência, você vai trabalhando, você vai vendo que a sugestão, né, que você, quando você está conversando com a pessoa, você pode mudar um pouco a maneira dela pensar. Aí, mas eu sempre ficava assim um pouco receosa, por causa de ser fisioterapeuta, né, como que eu iria ser vista. Mas aí, o que aconteceu? Uma dádiva de Deus, né? O nosso CREFIT, o nosso conselho, abriu uma porta para nós, fisioterapeutas, atuar como hipnoterapeuta, né? Então, isso para mim, na hora que abriu, eu falei assim, nossa, eu vou fazer. Eu não sei onde, mas eu vou, né? Aí, o primeiro curso que eu fiz fora, sempre esqueço o nome da cidade que eu vou, mas eu fiz com uma colega minha lá do Carmo, e depois eu procurei você, né? Então, quando eu comecei na hipnose transformacional, então eu vi que realmente não tem como eu ficar sem um profissional. Eu acho assim, todo profissional da saúde, ele teria que fazer hipnose transformacional para até para entender melhor o paciente, para entender melhor o cliente, né? Para se entender, para se trabalhar também como pessoa, né, para se transformar, eu acho que é assim de suma importância. E quem não ainda busca isso, ou pensa assim, não, eu não tenho, tal, porque realmente, Romane, não é só fazer o curso, você tem que estudar, você tem que continuar, você tem que buscar, você tem que experimentar, e cada dia ir pensando mais, estudando, né? Você tem que se dedicar. Então, eu acho assim que o profissional que realmente faz e quer fazer a hipnose transformacional, ele é diferenciado. Eu acho que todos tinham que ter uma experiência para realmente ver como a mudança é assim, inovadora para nós, né?
Que legal, Grace. Obrigado por compartilhar. Eu vou falar um pouquinho também de como eu comecei. Eu sempre fui apaixonado por desenvolvimento humano. E para quem não conhece, a hipnose transformacional não se limita só à hipnose, vai muito além. Você vê assim que é um monte de coisas do desenvolvimento humano, tudo junto em um treinamento. Técnicas de psicologia, técnicas de programação neurolinguística, de coaching, de neurociência, de hipnose clássica, hipnose ericksoniana, hipnose voltada para o dia a dia, técnica de gestão, mentalidade. Não é uma questão só de hipnose, eu mostro como uma transformação profunda de vida. Eu chamo de hipnose, mas eu entrego uma transformação profunda de vida. A Grace sabe disso. É um movimento transformacional, né? Movimento transformacional. E eu falo movimento transformacional porque eu não quero que isso termine em mim. Eu quero que continue com outras pessoas. Por exemplo, através da Grace levando essa transformação, através, quem sabe, de uma live como essa, talvez um insight. Se já olha, talvez uma coisinha que você ouviu aqui, falando, caramba, isso aqui me despertou alguma coisa. Já valeu a pena ter assistido a live. Então, é um movimento de transformar o mundo em um lugar melhor através das pessoas. Eu comecei, por exemplo, eu fiz a faculdade de psicologia. Em 2012, eu fiz um curso, eu participei de cursos de hipnose, mas antes disso eu já tinha algum contato. Meu primeiro contato, assim, que me despertou interesse, foi com um cara chamado Darren Brown, que ele trabalhava com ilusionismo e utilizava de técnicas de hipnose. Isso me chamou a atenção naquela época. Só que eu não tinha noção de como a hipnose poderia ser utilizada pro meio terapêutico, para transformação de vida. E aos poucos eu continuei estudando e fui descobrindo como linkar as técnicas de hipnose para o desenvolvimento humano. E eu criei a própria metodologia, minha própria metodologia, que é a que eu compartilho, que é a que a Grace utiliza, que não se limita somente àquelas visões tradicionais de hipnose. Na verdade, não tem nada a ver com aquela ideia tradicional de hipnose. É a ideia de comunicação para criar a realidade. É uma ideia de que nós já estamos em hipnose e vamos mudar o nosso estado de hipnose. É utilizar todos os conceitos que mais funcionam da psicologia, os conceitos da neurociência na prática, os conceitos do desenvolvimento humano. Não é um curso somente de hipnose, é um curso de transformação de vida. E por isso a hipnose transformacional. Talvez eu não sei nem se chamar esse curso só de hipnose, talvez eu podia ter falado um outro nome. Porque realmente um curso de transformação de vida e para criar um movimento transformacional para a vida de outras pessoas. Assim como a Grace. O curso Domine Sua Postura, dominar sua postura não tem a ver só com dominar a postura física, mas dominar a postura em relação à vida. É fantástico esse trabalho que você faz também. E, Grace, eu quero te parabenizar, te agradecer aqui por essa live. Romano, eu que agradeço. Pessoal, se vocês gostaram, deixa coraçãozinho, deixa palminhas aqui. Grace, um grande abraço, você faz um trabalho maravilhoso. Você é uma parceira de missão aqui do Instituto. Sempre que precisar, pode contar com a gente aqui também, você sabe disso. Estamos agora, para quem quiser acompanhar, nós estamos agora com a sequência de aulas bem completas de hipnose, às terças e quintas-feiras. Quem é aluno do Instituto também vai receber elas numa plataforma separada ali pelo Zoom. Você assistiu um pouco Ontem ali. eu assisti de novo, Romano. Eu já foi pela sexta vez. E Grace, você faz um trabalho maravilhoso, viu? Parabéns por tudo isso. Eu que agradeço, Romano, a oportunidade. Por você. Tamo junto e vamos transformar esse mundo num lugar melhor. Muito obrigado. Pessoal, se vocês gostaram, deixa a palminha, deixa coraçãozinho. Vai lá no Instagram da Grace também. Se você gostou, vai lá e fala para ela. Manda um direct para ela falando, olha, a sua live me ajudou por isso. Ou isso aqui me ajudou a pelo menos falar com uma pessoa sobre isso. Agradece. Beleza, eu vou gostar. Agradecer abre portas. Você pode ter certeza. Quando você agradece a alguém, isso abre portas para que não só essa pessoa lembre de você, mas que você esteja presente para oportunidades que antes não existiam. Pensa sobre isso. Se tem alguém que agradece você, fala bem de você, você não se lembra melhor dessa pessoa, você não se conecta mais e de repente, vamos supor que você precisar de alguma coisa, não fica mais fácil você chamar essa pessoa depois? Então, agradecer tem uma possibilidade enorme de abrir portas. Grace, grande abraço. Obrigado por tudo. Tem mais alguma coisa, Romano? Queira falar para o pessoal aqui? Não, só agradecer mesmo. E você continuar com essa mente iluminada, né? Sempre buscando mais conhecimento, passando para nós, tá bom? Gratidão. Um abraço.
Abraço, ótima noite, pessoal. E vamos junto transformar esse mundo num lugar melhor através das pessoas. Abraço, tamo junto.